Muito bem, muito bem. Sejam todas muito bem-vindas nesse encontro que a gente vai falar sobre libertar o potencial financeiro. Quando vocês escutam essa palavra, libertar potencial financeiro, o que vem à mente de vocês? Hoje eu estou querendo que o nosso encontro seja mais um bate-papo, porque o potencial financeiro de cada um é muito particular de cada um. Então, o que eu imagino que cada um tem em si um sentimento de que, nossa, eu posso mais, né? Eu posso mais, mas eu não sei como fazer diferente. É isso para vocês também? É assim que funciona para vocês também? Isso mesmo. Isso aí, né? Eu quero começar me apresentando, eu sou a Marina Vovi, eu trabalho com coach financeiro, sou certificada pela Economia Viva, que é uma visão antroposófica de lidar com as finanças e lidar com o ser humano de uma forma integrada com o entorno, viver com a dificuldade de valorizar o trabalho, precificar e cobrar. Sim, sim, essa pode ser uma das questões que a gente não avança, né? De acordo com o que a gente se propõe. E hoje eu quero entrar numa parte, assim, para a gente avançar. Gente, eu só vou acender a luz aqui, um minutinho, eu já volto. Só volto. Tudo bem. Então, nessa minha jornada de trabalhar com dinheiro e trabalhar com essa forma de ver o dinheiro uma visão mais ampliada do dinheiro, o que eu tenho percebido nos meus atendimentos? Muitas pessoas chegam até mim que a questão não é nem ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro até ganha, mas o dinheiro não fica. Na primeira oportunidade que vem um dinheiro a mais, alguma bonificação, ou aquele mês que fecha mais contratos, o que acontece? Acontece alguma coisa, algum imprevisto, algum gasto inesperado. Outras queixas que eu escuto mesmo parece que tem uma limitação, sabe, em ganhar dinheiro. É muito difícil aumentar o valor da sua sessão, é muito difícil aumentar o valor do seu produto. E aí fica numa insegurança e se sente presa. Então, esse sentimento de aprisionamento é uma situação, é uma constante. E o que me motivou a pensar sobre como a gente pode, através de alguns movimentos sistêmicos que a gente vai avançar no dia de hoje, ou mesmo nos programas de acompanhamento mais aprofundado que eu conduzo, a gente pode libertar esse potencial financeiro que a gente sabe que a gente pode mais, né? Faz sentido para vocês, gente? Sim. Sim. Quando a gente fala de prosperidade, de riqueza, de dinheiro, a gente está falando sobre uma virtude, né? Eu estava com essa intuição, eu estava escrevendo hoje, me veio muito essa palavra. Eu escutei também um colega falando sobre isso, sobre o que seria essa virtude. Virtude é uma capacidade mesmo de você encaminhar um talento seu, algo benéfico, né? Algo que está contribuindo com o todo, contribuindo com o seu entorno. Então, riqueza e prosperidade, ela fala de autodesenvolvimento. E o que é esse autodesenvolvimento? A gente está sempre melhorando, né? A gente está sempre se superando. É um resultado, então, é um resultado de uma soma de valores. E quando a gente fala de valores, são valores também subjetivos, né? E a primeira provocação que eu queria
propor assim para vocês refletirem, já entrarem nesse campo. A gente vai mexer hoje sobre libertar o potencial financeiro de vocês. Quais são aqueles valores que vocês hoje veem, que vocês têm certeza que são valores que vocês querem expandir mais? Pode ser tanto um valor financeiro, ou quanto uma virtude, uma habilidade. Queria que vocês pensassem uns minutinhos. Se vocês tivessem alguma coisa para anotar no dia de hoje, também ia ser interessante. Se não tiver, pode colocar no chat aqui, para a gente compartilhar, conversar. Porque quando a gente está em movimento de expansão, em movimento de crescimento, a gente está emanando um autocuidado com a gente mesmo. E é um campo, uma frequência mesmo, que a gente vai emitindo. E o que resplandece, o meu pessoal, coragem, amor próprio, muito bem. E a gente vai transmitindo o nosso próprio estilo de vida. E caminhar e se autodesenvolver para libertar mesmo, para expandir o seu potencial financeiro, tem tudo a ver com deixar algumas coisas para trás, com perdão mesmo. Sabe que como eu fiz essa formação de economia, da economia viva, ter esse viés antroposófico, e quem formou o pensamento antroposófico é o Steiner. O Steiner, ele tem um livro, tem um estudo sobre o Pai Nosso cristão, aquela oração que todo mundo deve conhecer, já ouviu. E tem uma parte que hoje é perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E ele faz uma aproximação dessa perdoar, é como se fosse um caminho de libertação mesmo, sabe? Assim, em outro momento até a gente pode conversar mais sobre dívida e perdão. Também eu acho um assunto super interessante. Então, perdoar o que já passou e ter coragem para encarar o que vem pela frente, né? Eu não entendi bem. Por exemplo, eu quero trabalhar com valores, como autoconhecimento, consciência social e poder criativo, é isso? Isso, são potências que você vê dentro de você. Então, você trouxe valores subjetivos que fazem sentido, são concretos para você. Também, a gente pode trabalhar com valores financeiros, que a gente pode também, nesse momento, intencional, ao longo da nossa conversa aqui. É isso aí. Essa clareza, gente, ela é realmente mágica para a gente conseguir escolher o que a gente quer mesmo expandir. O que a gente quer colocar no mundo e a gente quer ver ampliar. Essa clareza é essencial. Eu tenho nos acompanhamentos avançados, nas mentorias que eu conduzo, quando a gente está falando de encontrar o que a gente já carrega em potência, né? Lembrando aquela história de que é uma semente, é uma árvore em potência. Então, a gente, como semente dos nossos antepassados, também a gente tem potenciais do que já aconteceu na nossa história, na nossa família antes da gente. Eu fiz uma atividade sobre os meus antepassados. E para entrar em contato mesmo com a potência, com a força de trabalhos deles, assim. Eu tenho 2 bisavós que eram vizinhos e trabalhavam no campo mesmo. Eles trabalhavam na terra, cultivavam. E assim, e não faz tanto tempo assim, sabe? Eles são avós da minha mãe. Então, não tem mais de 100 anos essa história. Um tempo histórico é muito recente.
O meu avô mesmo, pai do meu pai, ele trabalhou num campo de gergelim. E eu fico pensando, eu hoje não tenho estrutura física nenhuma para... E olha que meu avô, ele é 60 anos mais velho do que eu. E, um, e eu fico... E assim, são outros valores que em pouco tempo a gente vai... que há uma atualização no nosso sistema mesmo. Uma das grandes chaves dessa questão de potencial financeiro, pensando nos nossos antepassados, é o que ainda precisa ser atualizado no nosso sistema familiar. Então, muitas vezes a gente tem uma potência de trabalho e alguma coisa que não está muito integrada prende o nosso potencial financeiro e a nossa capacidade de expansão e crescimento. Esse potencial financeiro pode estar atrelado à nossa referência paterna. Pensei muito sobre isso ontem. Ontem foi Dia dos Pais, a gente fica refletindo sobre os nossos pais. E, sim, ele pode estar atrelado a uma referência materna, com certeza. Não só paterna, também materna, também na nossa ambiência. Muitas vezes, olha só como a questão da ambiência, ela é muito interessante para a gente pensar também. Pode ser uma trava que está bloqueando o nosso potencial financeiro. Você está num ambiente em que as pessoas que você convive, ou você consomem as mesmas, não exatamente as mesmas coisas, mas tem o mesmo estilo de vida. Ou você não pode, ou você não quer, ou você não pode acompanhar esse estilo de vida. Você vai ou se sentir mal por estar aquilo e vai sentir também um certo bloqueio. Ou mesmo no ambiente familiar. Ninguém na sua família chegou a ter dinheiro, ou se você chega na sua família, se você pode ser aquela prima ou aquela tia que vai ser falada de algum jeito, e muitas vezes a gente não expande tudo que a gente tem dentro por causa do nosso ambiente. Faz sentido para vocês? O quanto também a gente tem que cuidar da nossa ambiência. A gente tem que andar com pessoas que reforcem as nossas diretrizes. Primeiro, a gente tem que estabelecer, né, as nossas próprias diretrizes, que foi o que a gente estava conversando no começo. Que dentro a gente valoriza com o nosso potencial. E aí, quando a gente for falar dos nossos objetivos para as pessoas, a gente sente para mim, né, meu pai e minha mãe conseguiram ter dinheiro. Então, é uma realidade de muitas pessoas. Então, imagina você, eu não sei também como como o dinheiro era falado na sua família, mas muitas vezes, quando a gente fala as metas para alguém que... muitas vezes a gente fala nossas metas e a gente recebe um balde de água fria, né? E agora a gente vai se aprofundar nisso. Então, e esse é um dos motivos também de eu fazer questão que em breve eu vou lançar um grupo para a gente cuidar dessa nossa ambiência. Quando a gente está em processo de crescimento, de expansão, e a gente está em grupo, com pessoas com o mesmo direcionamento que a gente, é realmente
um potencializador, é um catalisador do processo. Porque realmente a ambiência é um lugar para a gente colocar nossa lupa e ver com atenção, às vezes é sentindo mesmo, a gente só sente, né? Que a gente, e o quanto a gente mingua em estar em determinados ambientes. Então, valorizem a ambiência de vocês. Ainda, eu estava pensando sobre, eu estou aqui na minha casa, eu comprei uma casa, comecei a fazer uma reforma, e parece que a reforma não acaba, sabe? Sempre tem alguma coisa para fazer. E nesse momento, eu estou aqui com o pedreiro, fazendo reforma no banheiro do quarto do meu filho. Porque está com vazamento, e aí eu estava vendo aquela tubulação, ai, nossa senhora, aquela sujeira, aquele encanamento, tudo, e eu estava refletindo sobre isso, sabe? Quando a gente tem dutos bem colocados, bem fixos, e eles estão realmente funcionais, é uma parte nossa estrutural que a gente cuida. Porque daí, passando pouca água, ou passando grandes volumes de água, para vocês que já estão na mentoria água, já sabem que tem a ver com liquidez, com entrada e saída financeira, e é a metáfora que eu uso na fase água para falar de fluxo financeiro. Você pode colocar uma bomba, um pressurizador lá na sua perto da sua caixa d'água, e pode ter aquela vazão, e vai estar tudo bem, sabe? Diferente de como estava aqui em casa, que a estrutura do encanamento, que são as nossas estruturas internas emocionais, quando tem alguma rachadura, quando precisa se fortalecer ainda, vaza para os outros cômodos, mofa, os planejados, assim, que eu coloquei aqui, dá um prejuízo. Essa é a realidade. Então, gente, usando isso daqui que eu estou vivenciando e que eu queria trazer para vocês, invistam mesmo nessa estrutura emocional, nessa nossa capacidade de sentir as emoções que se sente, essa capacidade de sentir o fluxo mesmo financeiro, entrando e saindo, em pouca vazão, em máxima vazão. E para isso a gente precisa criar uma estrutura interna. O nosso encanamento, na nossa liquidez, ele precisa estar fortalecido. Muito bem? E o que faz a gente ficar preso nessas amarras? No estudo que eu faço de constelação financeira, e o que a gente vai ver no campo hoje, são necessárias para a gente libertar nosso potencial financeiro 4 permissões. Eu vou colocar aqui no campo, vou ligar daqui a pouco o campo, culpa, medo. Então, são emoções que a gente precisa purificar mesmo. A gente precisa fortalecer os nossos dutos internos para poder liberar esses sentimentos relacionados ao financeiro. Então, eu vou colocar no campo aqui para a gente ver, fazer uma testagem. 4 permissões aqui, para vocês identificarem como é que são essas permissões internas. São permissões para ganhar dinheiro, permissão para gastar dinheiro, como está o nível de conforto de vocês para negociação e como é que está a capacidade para fazer dinheiro de vocês. Tudo bem? Quando a gente se permite, a gente consegue liberar um fluxo energético mesmo que aumenta a nossa capacidade de sustentar essa virtude, que é essa virtude da expansão, essa virtude de florescer, essa virtude que está associada à prosperidade, e que é tão natural na natureza mesmo, como um florescimento
de uma flor antes de fazer um fruto, como, como nessa época que a gente está agora, nessa época dos ventos, o nascimento das borboletas também. Faz parte do ciclo. A gente colher a nossa colheita que a gente plantou. Faz sentido para vocês? A gente pode seguir? Alguma dúvida? Ninguém? Falando em Dia dos Pais, né? Eu fiquei bem pensativa também sobre o meu pai, enfim, ontem foi o Dia dos Pais e tudo. E assim, uma das heranças que eu recebi do meu pai, não financeiro, porque meu pai não me deixou herança financeira, foi, foi essa vontade dele. Assim, eu vejo ele uma pessoa com muita vontade, mas uma vontade, às vezes, muitas vezes distorcida, né? Que ele sempre trabalhava como vendedor e tudo mais, tinha meta para bater e tudo mais, e às vezes ele se motivava dizendo que ia matar um leão por dia. E aí eu fico pensando assim, qual que hoje é, o que hoje a gente carrega de coisas que não precisam mais, né? Hoje, a atualização do meu sistema, que veio de pessoas que trabalhavam no campo. Eu nasci no ABC, na região do ABC Paulista, que é repleta de metalúrgicos, repleto de peão mesmo, de gente que vai trabalhar na metalúrgica, operador de máquina. E o quanto o trabalho também que eu faço hoje é muito diferente desse trabalho operacional, né? Esse trabalho e vendo essa história assim, o quanto que hoje não precisa matar, hoje na minha história eu não preciso matar um leão por dia, eu preciso domar um leão por dia nos meus atendimentos, na minha dinâmica, na minha rotina. Essa é uma habilidade que precisou ser atualizada no meu sistema, que é possível para todo mundo que está aqui atualizar pequenas questões no sistema de vocês para que a vida continue a seguir, né? No fluxo do tempo mesmo, as coisas, elas nem melhor, nem pior, apenas diferente, continuem seguindo nesse fluxo. É necessário, sim, atualizar o sistema. Senão, sistemicamente, o dinheiro fica atrás da gente. Não sei se vocês já tiveram experiências sistêmicas de sentir o campo, mas quando algo que a gente tem que nutrir fica atrás da gente, significa que a gente está sendo dominada por esse sistema, por essas questões relacionadas ao financeiro, e não a gente dominando o nosso dinheiro, direcionando ele. Faz sentido para vocês? Vocês estão prontos para mudar o modelo mental do dinheiro? Sim, muito bom, prontíssimo, muito bem. Eu quero saber se tem alguma dúvida, hein? Antes da gente começar. Se alguma coisa que eu falei aqui ainda não ficou claro, se eu preciso aprofundar alguma questão. Não pode ser. Para mim tá tudo bem. Então, vou ligar outra câmera aqui. Lisura. Vocês estão vendo que eu entrei em outro aparelho. Aqui está me aparecendo, tem também algumas pedras aqui. Eu vou pedir para vocês colocarem fixar essa... Está escrito marcar no meu.
marcar ele para ele ficar maior para vocês. Principalmente para vocês que estão acompanhando no celular. Vocês fizerem, assim que vocês conseguirem, ou se precisar de alguma ajuda, vocês me falam. Ok? Muito bem, gente. Essa ambiência de estar num ambiente controlado, assim como a gente está com esse foco, que está um foco confluente, é um foco único, potencializa muito o trabalho. Então, o campo fica muito forte. Então, eu quero mesmo que vocês se conectem, aproveitem esse momento. Bom, eu vou colocar um representante aqui na frente de vocês, na câmera auxiliar. E eu quero que vocês deem uma permissão interna. Vocês vão falar, sim, você me representa. Eu vou fazer uma contagem. Vocês acompanhem mentalmente essa contagem comigo. E quando eu terminar a contagem, vocês vão falar individualmente aí o nome completo de vocês. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falem o nome completo de vocês. Vocês conseguem ver? Eu vou colocar o primeiro representante e eu quero que vocês sintam como é a chegada desse primeiro representante. Não dá para ver a pedra. E agora? Melhorou? Ela precisa ficar mais centralizada? Como está a visualização da pedra agora? Agora dá. Beleza. Se conectando com esse primeiro representante. Que sensação? Como é a chegada desse representante no campo? O que vocês sentem? Vocês gostam? Vocês não gostam? Anota aí para vocês. Essa informação é importante. Às vezes vem insights em cada um desses representantes. Esse segundo representante. Vocês se conectam mais, se conectam menos? O que sente? Tem alguma sensação no corpo? Ou é como é? Indiferença também é sentir alguma coisa. Terceiro representante. Como é a chegada desse terceiro representante para vocês? E o quarto representante. Muito bem. Pode falar, Elaine.
E aí, gente, qual desses representantes, o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, é o que mais mexe com vocês? O primeiro foi o que mais mexeu comigo. Veio uma sensação de angústia. Sensação de angústia, o primeiro. Quem mais quer compartilhar? Então, eu vou passar o feedback da Ana Paula. O primeiro me atrai, mas está distante. O segundo não quis me aproximar. O terceiro foi mais familiar e agradável. E o último, indiferença. Ok. Bom. O que está associado à falta de permissão desse primeiro? É como se no seu sistema, Ana Paula, que mais te dá angústia desse primeiro, é como se faltasse uma permissão para ganhar dinheiro. Como se ganhar dinheiro fosse alguma coisa que te angustie, sabe? Pode ser que isso se reflita no seu momento atual e que seja esse um movimento que a gente mais tem que ir com objetividade olhar e purificar para a gente libertar o seu potencial financeiro com mais assertividade. Faz sentido para você, Ana Paula? A gente pode continuar avançando. Faz muito sentido para mim. O segundo é como se não tivesse permissão para gastar dinheiro. Deixa eu ver aqui a mensagem no chat. Primeiro me atrai, mais tarde tanto. O segundo não quis me aproximar. O terceiro foi mais familiar e agradável. E o último, diferença. Quem quer comentar também, gente, vamos trazer aqui, porque daí eu consigo dar insights também, quem sabe pode auxiliar. O segundo está associado a quem se conectou mais com o segundo, é como se tivesse ainda questões relacionadas ao sistema de vocês com a falta de permissão para gastar dinheiro. O que isso quer dizer? Significa que pode ser que tenha uma desregulação na questão entre ganhar e gastar. Cada caso é um caso desse sistema do gastar. Eu já vi clientes que que precisa regular a questão da permissão para gastar, são clientes que realmente não conseguem achar que pode consumir alguma coisa, mesmo o saldo bancário dizendo uma coisa, emocionalmente, a pessoa sente muita escassez e sente que realmente não tem, sabe? Ou a questão de ganhar e gastar é como se o gastar fosse muito mais elevado que o ganhar, e aí sempre a pessoa está no vermelho. A gente pode aprofundar, cada caso é um caso. Mas são questões associadas com permissão para gastar. No terceiro, é como se no sistema não tivesse uma permissão que é relacionado a negociar. Então, lembra que dinheiro, em algum momento a gente falou aqui que a função do dinheiro é fazer uma troca? É como se a questão da troca tivesse uma obstrução. Então, negociar, quando a pessoa vai fazer alguma compra de alguma coisa, sabe aquela pessoa que sempre dá quizila em negócio, no sentido de você vai comprar um carro, aí dá problema na documentação, sabe assim, fica sempre muito pesado a questão da negociação. Isso também a gente pode observar sistemicamente.
E o quarto é a capacidade para fazer dinheiro. Nesse último aqui, indiferença, que a Dana escreveu no chat, o que pode ser sintomático? Sentir indiferença na capacidade de fazer dinheiro. Pode ter alguma fissura no sistema que a gente pode aprofundar, a gente pode tratar, que está associado à parte mais acabativa mesmo. É como se alguma coisa do sistema precisasse amadurecer. Lembra não, porque eu acho que eu não falei. Eu não falei no encontro de hoje sobre a capacidade de que só os adultos são capazes de fazer dinheiro. As crianças ganham dinheiro. Então, nesse último ele está associado a essa capacidade do adulto de fazer dinheiro. Alguma coisa no sistema precisa amadurecer ainda para poder fazer ainda mais dinheiro. Fez sentido para vocês? Vocês estão aqui comigo? Sim. Muito bem, gente. Muito bem. Esse era um movimento que eu queria trazer para hoje, para a gente experimentar processando muita informação. O campo foi mexido. Agora a indicação é beber bastante água para as coisas entrarem em uma nova organização. O nosso desafio perante os nossos ancestrais e perante a nossa história mesmo de vida é atualizar o nosso sistema, é atualizar quem a gente é atualizar, é fazer pequenas atualizações todos os dias, no sentido de cada vez poder lapidar mais o nosso sistema, os nossos propósitos, as nossas vontades. E cada movimento, tomada de consciência que a gente tem, vai reverberando de uma forma que a gente fica até surpreso de saber onde pode chegar. Muito bem. Vamos ver aqui no chat. Má, você vai lançar aquelas suas mentorias de um mês, dá para tratar isso? Agora que vocês já experimentaram como funciona uma testagem sistêmica, que é apenas um diagnóstico, a gente viu onde estão os problemas. E agora, o que fazer com isso, né? Eu vou lançar agora no final do mês o Lab Prosperar, que são 4 encontros. A gente vai aprofundar, liberando o sistema para a gente... Seja bem-vinda, Mari. Para a gente liberar o sistema mesmo de questões. Mari, seja muito bem-vinda. Eu acabei de fazer uma testagem aqui. Você consegue ver esses representantes? Se você quiser participar, eu ainda estou falando sobre isso, você escolhe qual desses representantes mais você sente conexão, qual você mais... qual te dá mais sensações, e se você quiser compartilhar, a gente pode conversar mais um pouquinho sobre isso. Eu estava falando aqui no grupo que uma das formas da gente libertar o nosso potencial financeiro é a gente encontrar permissões no nosso sistema que fazem com que são permissões necessárias para a gente conseguir ganhar dinheiro de uma forma saudável, a gente conseguir gastar o dinheiro de uma forma saudável, a gente conseguir encontrar conforto em fazer negociações, que é a troca financeira que é necessária, que é o fluxo financeiro, e a nossa capacidade de fazer dinheiro, que é a nossa parte adulta atuando no mundo. Uma das formas que eu vejo hoje da gente aprofundar nessas questões e libertar realmente dinâmicas ocultas relacionadas ao nosso, que estão bloqueando o nosso potencial financeiro, é a gente fazer num modelo
de uma mentoria express mesmo, de 4 encontros, que a gente vai aprofundando, semana por semana, temas essenciais relacionados para a gente viver uma vida mais próspera, cuidando sempre da nossa ambiência, estando em grupos de pessoas que têm esse mesmo foco, esse mesmo direcionamento que a gente tem, para que a nossa clareza, ela faça com que a nossa mente fique conectada, fique numa estação que tudo que acontece na nossa volta seja uma confirmação ou algum indício de que os nossos acontecimentos vividos, eles têm valor. E quando a gente vê que a gente está vivendo uma vida com valor, a gente tem uma vida mais rica. Porque as coisas não passam só por passar. As coisas estão trazendo um valor para a gente, seja de aprendizado, seja de colheita. E é isso, gente. Eu trouxe esse... Mari, se você quiser compartilhar, estou aqui, tá bom? Tá. Eu agradeço, desculpe o horário, porque quando eu vi já tinha passado. E assim, eu posso falar ou é particular que fala? Como é? Pode falar, compartilha aqui que a gente pode avançar. Certo. O que me chamou mais a atenção foi esse segundo, o amarelinho, isso. Mari, esse tem a ver com o que a gente estava falando de uma dificuldade que talvez a gente tenha, que a gente acha que a negociação é um confronto, ou tem alguma história para a gente observar e avançar relacionada à negociação, ou alguma questão relacionada à compra imóvel, compra e venda de bens, sabe? Que ficou uma coisa ainda precisa ser aprofundada. Faz sentido para você se é o representante associado à permissão para negociar? Mas, na verdade, é bem novo essa visão em relação à negociação, né? Interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso, nessa questão da negociação. Mas o conflito em relação ao dinheiro, sim. Assim, se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado. Então, eu acho que talvez o conflito da negociação passe por aí, sabe? Por essa dualidade, vamos dizer assim, do dinheiro ser bom, ser ruim. Para mim faz um sentido nesse aspecto, assim. É isso aí. Se antes de dormir ou em algum momento, assim, bebe uma água pensando nisso e pensa na água, assim, como esse fluxo, como algo que está sempre fluindo. E o dinheiro como um representante de uma troca, de um rio que abastece, que o rio que sai da nascente, abastece as margens e vai chegar lá no oceano. Depois ele vira chuva, depois ele abastece novamente a terra, em forma de chuva. Pensa nessa troca, porque são questões, eu falei mais cedo, depois você pode acompanhar a gravação, que estão associadas a ficar mais confortável as questões relacionadas à negociação e uma dica e uma chave para a gente avançar e libertar essa questão do seu potencial financeiro perante essa questão desse representante, é uma nova, é uma ressignificação. Eu ia falar uma nova significação, mas não. É uma ressignificar a função do dinheiro. A gente pode aprofundar mais nisso. Então, como eu estava dizendo, um ambiente controlado, assim, é um ambiente ideal para a gente poder falar de temas tão delicados que permeiam a vida de todo mundo. Então, no final do mês eu vou lançar o Lábio Prosperar,
E são 4 encontros que a gente vai trabalhar movimentos sistêmicos temáticos em cada um desses encontros. Então, durante um mês, a gente vai fazer uma desobstrução de alguns poros que estão impedindo, ou que estão, como no meu banheiro, como eu disse mais cedo, vazando questões relacionadas ao potencial financeiro no ambiente controlado, com pessoas que têm esse mesmo objetivo, esse mesmo foco, com encontros temáticos pontuais, direcionados a gente vai trabalhar ancestralidade, a gente vai trabalhar foco e procrastinação, a gente vai trabalhar histórias relacionadas ao trabalho, e a gente vai trabalhar o encontro com a prosperidade. Você vai colocar lá no grupo, Marina, do WhatsApp? Vou sim, Mari, vou sim. Tá certo, gratidão. Para mim, agora você falando, quando você falou essa questão do rio, da fluidez, veio um sentimento aqui, assim, sabe? Até um pouco de choro, porque para mim é assim, é o soltar e o ficar uma coisa bem leve, o que hoje não está acontecendo com a minha situação financeira, né? Então é uma tensão assim de ter que fazer, ter isso, ter aquilo, então é um controle, e aí começa a fazer sentido essa questão, como tu falou, de um confronto, né? Algo que você está numa guerra, ao invés de você estar só fluindo, né? Porque quando você falou da água, do rio, indo para o mar, e me veio uma coisa assim, bem fluida, bem tranquila, né? Realmente fez muito sentido. Ô, Marina, eu, assim, esse amarelo foi o que me chamou mais atenção, mas esse outro azul escuro? Esse é o É. representante de vocês. Ah, tá, porque eu senti também uma ligação com ele, agora já... Por isso. Exatamente, pronto. Gratidão, viu, Marina? Muito obrigada. Eu que agradeço a presença. Muito bem, muito bem. Para fechar aqui, eu quero agradecer muito a presença de cada uma de vocês aqui. A minha vontade é espalhar mais essa mensagem, da gente atualizar, a gente atualiza-te a ti mesmo, né? Tinha aquela frase do conhece a ti mesmo, mas é isso, é atualiza-te a ti mesmo. Hoje, a gente está vivendo num contexto de que o que foi passado para a gente de matar um leão por dia, não necessariamente precisa ser assim. Muitas vezes a gente precisa usar outros recursos estratégicos para a gente domar o leão o leão nosso de cada dia. E para isso a gente precisa de um sistema liberado. A gente precisa de uma nova visão no que tange o dinheiro, no que tange as conquistas e no que tange tudo que foi ensinado para a gente, de que o que significa ganhar dinheiro e enriquecer, significa ser uma pessoa gananciosa, significa ser uma pessoa sem valores, significa quais que são as imagens relacionadas a dinheiro que hoje permeia o imaginário de cada uma assim de vocês. Então, eu reforço o convite, participem do Lab Prosperar. É um movimento que não é curso, não é modelo de mentoria, é um modelo prático. É um modelo que a gente vai vivenciar, a gente vai sentir no corpo, e a gente vai liberar a cada semana, objetivamente. Pode falar. Quem levantou a mão? Uma das de acordo com o dia do nosso encontro, liberar questões relacionadas a travas da nossa prosperidade. Eu fico à disposição, pode me inscrever. Se vocês tiverem dúvida, eu fico aqui para sanar todas as dúvidas. E a gente se encontra. Os nossos encontros estão acontecendo sempre às últimas segundas-feiras do mês. Esse foi o encontro para a gente fazer essa abertura do Lab Prosperar, abrir esse campo e já fazer as coisas acontecerem e essa libertação já acontecer. Gratidão também, Ana Paula. Também. Muito bem, gente.
Gratidão, gratidão. Ô, Marina, uma dúvida. Já tem datas para esse encontro? Já tem. Ele vai começar no dia 30. Ele vai sempre acontecer às quartas-feiras, nesse horário da noite. Então, vai ser dia 30 de agosto. Aí, na semana seguinte, é 6/9, 13/9 e 20/9. Então, ele vai do dia 30 ao 20, todas as quartas-feiras. E assim, o valor de troca, essas coisas, você ainda vai colocar? Vou colocar assim. Vai ter tudo por escrito, certinho. Pronto. Poxa, gratidão. Eu entrei só para receber o presente, eu agradeço. Entrou na hora E certa. vou deixar fluir isso, porque fez muito sentido para mim, essa fluidez. E engraçado que você falou até em relação a vazamento do banheiro, né? Eu não sei qual foi a sua fala anterior, mas o meu banheiro teve um problema de vazamento há pouco tempo e assim, eu digo, eita, não pode estar vazando as coisas, não. A energia tem que estar sendo canalizada para as coisas boas, né? A gente não pode estar deixando vazar por aí, não. Não faz muito sentido. É isso aí. E não sei se você pegou essa parte. Quando a gente vivencia os acontecimentos do nosso cotidiano, com esses acontecimentos, adquirindo o valor que eles trazem para a gente, seja de aprendizado, seja de colheita, a gente consegue enriquecer a nossa vida, porque nada acontece por acaso, nada à toa. Eu agradeço enormemente a presença de cada uma de vocês. Eu desejo uma excelente noite. Bebam água, tá bom? E a gente vai se falando. Beijinho. Gratidão. Boa noite a todas. Boa noite.